Capítulo 5. Antigos e modernos sistemas do mundo. 1. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam. Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã, de um lado do horizonte, e desaparecer, à tarde, do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem então que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. 2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra. Como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola? Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se, supondo-a habitada em toda a superfície. Como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houvera aparecido isso com o movimento de rotação. Quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendemos de que homens das primeiras idades não o tenham, sequer, suspeitado? Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. 3. Por se mostrar sob forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando, firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego erma, hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. 4. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como as que se veem no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, figurando a do céu. Se bem hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, a abóbada estrelada, sob a cúpula do céu. Nota de Allan Kardec: a mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega figurava puxado por 4 cavalos o carro de Apolo, o deus da beleza, da luz, das artes e da profecia. Anaximandro 610-547 a.C., filósofo grego pré-socrático, considerou o infinito como o princípio do universo. De Mileto, sustentava, ao que refere Plutarco C50-125 d.C., escritor grego, que o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Epicuro 341-270 C. Filósofo grego, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pómez aquecida até a incandescência. Anaxágoras, C. 500 a.C. C. 428 a.C., filósofo grego pré-socrático, o tomava por um ferro esbraseado, do tamanho do Peloponeso. Coisa singular! Os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia,
fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles, c. 495 a.C. 429 a.C., político ateniense. Péricles foi discípulo de Anaxágoras, que foi acusado de impiedade para com os deuses e teve que sair de Atenas, para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada na de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, p. 6. Diante de tais ideias, emitidas no V século a.C., ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não devem causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva, que cai do céu, tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de os sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva, e, conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Imaginavam os homens que, donde a denominação de resistente, do latim firma. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos, comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram, para o homem, o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a recriar a vista dos habitantes da Terra. 7. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, a arrastar consigo as estrelas, no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, ingênuas, constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. 8. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas, na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semisfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas, geradas pela imaginação, desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. 9. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou, por outra, nas profundezas da terra, ou debaixo desta, não se sabia bem, a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. 10. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão, quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos.
No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude, abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano 600 a.C., Tales, de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras, de Samos, descobre o movimento diurno da Terra, sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco, de Alexandria, Egito, em 160 a.C. inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. 11 e cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome e que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região, dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o Empírio, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pyr ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz, como fogo. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos, o número deles, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão, ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que for elevado ao terceiro céu. Afora o movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos, avaliação esta que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que se realiza em 25.868 anos. 12. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Tor, Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, considerou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 28 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol,
que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu então a construção dos céus superpostos, reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste, para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras mesmo as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós e as maiores as que nos estão mais perto, porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Os grupos que tomaram o nome de constelações mais não são do que agregados aparentes, causados pela distância, suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam, aos olhos de quem as observa colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrela não existem. Se nós pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora, não existindo esses agrupamentos senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira etc. E, para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria e, em nenhum caso, guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. 13 A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral, que esposava a causa da verdade. Quão grande é o universo em face das mesquinhas, sublime a obra de Deus, desde que havemos realizar-se conformemente as eternas leis da natureza. Mas, também, quanto tempo, que de esforços do gênio, que de devotamentos se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. 14. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam um nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés.
Olá, esse é mais um resumo do nosso grupo de estudos do livro A Gênese na Fraternidade Espírita. Seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão em torno do capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Eu vou recomendar apenas que você leia o capítulo inteiro, porque ele é muito didático. Kardec vai fazer um verdadeiro resgate da história, das diversas explicações que nós já tivemos a respeito da origem do mundo e da vida, a respeito da Gênese. Ele vai pegar desde as lendas antigas, fazendo um retrospecto, inclusive com a ajuda do texto de Camille Flammarion, chegando até os dias de hoje, hoje século XIX, quando ele viveu. E no item 1 ele vai começar dizendo que a primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, houve de basear-se em sua origem unicamente no testemunho dos sentidos. Eu peguei essa imagem aqui, olha, que era de uma tradição hindu, que explicava a Terra como sendo colocada sobre as costas de 4 elefantes e esses elefantes sobre uma grande tartaruga que nadava pela água do infinito. E eu peguei aqui essa outra imagem que explicava o sol que era puxado por cavalos fogosos que partiam de um lado para o outro do céu durante o dia. Aqui eu tenho para você uma inscrição egípcia antiga que também procura demonstrar os conhecimentos da época a respeito dessa questão do sol. Essas eram figuras mitológicas da época que as pessoas utilizavam para explicar aquilo que elas não conseguiam conhecer racionalmente como a gente analisa hoje. E aí, por isso ele vai dizer que, ignorando as leis mais elementares da física e das forças que regem a natureza, e não dispondo senão da vista limitada como meio de observação, as pessoas, os antigos, só podiam julgar pelas aparências. Ou seja, ele vai começar afirmando que as pessoas criavam suas explicações para a vida e para o mundo a partir das suas percepções sensoriais, que era tudo que eles tinham. E, de fato, nos tempos antigos não havia instrumentação para isso. Então ele diz, vendo o sol aparecer pela manhã de um lado e desaparecer do outro lado, as pessoas então faziam suas imaginações, olhando para o céu, vendo a abóbada celeste. Até esse nome é interessante, né? Abóbada celeste, de onde ele veio, porque realmente parece uma abóbada, parece como se fosse uma grande cúpula sobre nós. Então era com base em tudo isso que as pessoas criavam suas explicações. Kardec apresenta uma nota de rodapé logo no segundo item, que essa nota ela é retirada do livro Estudos e Leituras sobre Astronomia, de nada mais nada menos que Camille Flammarion, médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, seu colega de trabalho. Camille Flammarion, nessa nota que é de Kardec, diz: a mitologia hindu ensinava que ao entardecer o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega, continua o Camille Flammarion, representava o carro de Apolo, que era o deus da beleza, da luz, das artes e da profecia, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto, que viveu entre 610 e 547 a.C., sustentava, segundo Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Anaxágoras, um filósofo grego que viveu entre 500 a.C. e 428 a.C., entendia que o Sol era um ferro incandescente, do tamanho do Monte Peloponeso. Camille Flammarion diz assim, olha, coisa singular, os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente do Sol, que perseguiram o filósofo Anaxágoras, temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, aquele volume do monte, né, ao facho do dia, ao sol, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles, que era o imperador na época, para salvá-lo de uma condenação à morte por ter dito que o Sol era do tamanho do Monte Peloponeso. Então, para Kardec, tudo isso eram consideradas lendas, eram consideradas fantasias. E nós sabemos que isso faz parte da mitologia de cada povo, das explicações que as pessoas inventam para tentar justificar sua presença no mundo.
Era natural que as imagens que se elaborassem a respeito da Terra, do que é o mundo, do que é esse planeta onde a gente vive, nem a palavra planeta não existia, do que é esse mundo em que a gente vive, fosse de uma Terra, sei lá, uma Terra plana, como até hoje tem gente que pensa nisso, né? Fosse uma Terra plana, ninguém ia imaginar que a Terra era redonda. As viagens eram viagens curtas, as pessoas não tinham como perceber a esfericidade da Terra. Da mesma forma, não tinha como fazer nenhuma ideia a respeito de como era o espaço dentro do qual a Terra se situava. Então, daí todas essas palavras que surgiam e que a gente tem até hoje no nosso vocabulário, como, por exemplo, abóbada celeste, firmamento. Kardec trabalha esses termos mostrando como que eles nortearam as explicações que a gente tinha a respeito do nosso mundo. No item 4, Kardec vai comentar a respeito das estrelas, as estrelas que se imaginava que fossem fixas na abóbada celeste. E Kardec comenta que a primeira observação é de que elas também, assim como o Sol, assim como a Lua, elas nasciam no nascente, passavam por sobre nós durante a noite e se punham no poente. Os mais observadores, inclusive, começaram a observar que as estrelas não eram as mesmas nas diferentes fases do ano. E tudo isso foi compondo informações com as quais os astrônomos da época, ou os sábios da época, para usar um termo que seria mais adequado, começaram a fazer então explicações a respeito do universo. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma paradinha aqui para comentar um pouquinho. As estrelas, imagina você só pelo que você tem à sua vista, observar as estrelas à noite e que tipo de dedução você pode fazer. Eu não sei se você já parou para observar, mas se você prestar atenção no céu todas as noites, você vai ver que tem algumas estrelas que realmente elas vão mudando de lugar gradativamente. Aliás, não são estrelas. Hoje a gente tem clareza de que são os planetas. O ano passado foi lindo para se admirar o trânsito dos planetas Júpiter, Saturno, Marte, pelo nosso céu. Eles estiveram visíveis o ano inteiro para quem já sabia como observar. E, como regra, você pode observar pelo menos Vênus, que sempre está visível ou no nascente ou no poente. Ou no poente à tardezinha, e por isso é chamada de estrela vésper, ou no nascente de madrugada e é chamado de estrela d'alva, que é o planeta Vênus, que você pode observar a olho nu sempre que você quiser. Poucos períodos do ano ele está totalmente escondido quando ele foge da nossa linha do horizonte. É muito interessante, eu penso que todos nós devemos nos dedicar a um pouquinho dessa observação, porque ela nos fala muito dessa grandeza do universo. E eu penso que a ideia de Deus, ela é sobretudo resultado dessa contemplação, dessa nossa admiração por aquilo que escapa ao horizonte das nossas explicações. É muito bom quando a gente dá asas à imaginação e se permite perceber a divindade nessas coisas às vezes tão pequenas e tão ao alcance do nosso olhar. Até o item 9, Kardec faz um resumo dessa sabedoria antiga a respeito da Terra, do universo, de tudo que se explicava em relação a isso que é compreendido nesse estudo do Gênesis. E aí no item 10 ele vai dizer: sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta precisão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Mas a sabedoria desses nossos observadores antigos era tão rica que com tão pouquíssimos dados eles tiveram como fazer as mais avançadas deduções, inclusive calcular o tempo de retorno de muitos desses movimentos aparentes das estrelas. Kardec registra aqui que por volta do ano 600 a.C., Tales, da cidade de Mileto, na Ásia Menor, descobriu que a Terra era redonda. Olha, 600 anos antes de Cristo. Ele percebeu que a Terra era redonda. Mais ou menos um século depois, Pitágoras já conseguiu explicar por que o Sol, a Lua, as estrelas faziam esse movimento aparente do nascente para o poente. Ele deduziu a partir daí que é porque a Terra fazia um giro ao redor do seu próprio eixo no período de 24 horas, que definia o nosso dia e a nossa noite. E se você for, como eu e como muitos outros, um apaixonado por essas histórias de astronomia, você vai se surpreender com o fato de que naquela época a compreensão do nosso universo já era tão grande que praticamente muito do que nós sabemos hoje já estava explicado há mais ou menos 400 anos antes de Cristo.
Em 160 a.C., Kardec observa aqui que Hiparco, em Alexandria, no Egito, já foi capaz de calcular e predizer os eclipses lunares que a gente observa ainda hoje, e inclusive as manchas que dava para se ver no Sol a olho nu, determinando o que ele chama aqui de o ano trópico, e as revoluções da Lua, o período de 28 dias, que era o comportamento da Lua em relação à Terra. Tudo isso já era sabido em 160 anos antes de Cristo. E é aí que a gente vê o poder de informação equivocada e o atraso que ela pode nos proporcionar. Por volta do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos mais ilustres homens da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares, com as crenças do povo, e com algumas das mais recentes descobertas naquela época, compôs um sistema misto de explicação, que traz o seu nome, o sistema ptolomaico, e que vigorou durante 15 séculos, como sendo a única explicação que a sociedade medieval alimentou a respeito do mundo. E é muito interessante que ele voltou à ideia de uma terra colocada no centro do universo, com tudo girando ao seu redor. O céu não era o céu, eram os céus. Para explicar esses diferentes movimentos dos astros, do Sol, da Lua, das estrelas e das estrelas entre si, porque é diferente dos planetas, ele inventou uma combinação de vários céus superpostos, que cada um deles tinha um desses astros fixado. Daí as ideias, a gente vai ver, inclusive lá no livro de Paulo, falar que foi arrebatado ao sétimo céu. Eram ideias comuns à época e que o Ptolomeu utiliza para sua explicação de como o mundo funciona. Atualmente, a gente chama esse sistema de Ptolomeu de sistema geocêntrico. E aquele sistema antigo que tinha o Sol como centro do universo, como sistema heliocêntrico. Pois somente no século XVI é que Nicolau Copérnico vai restabelecer essa explicação que retirava a Terra do centro do universo. Ele vai voltar para as ideias antigas de Pitágoras e mostrar que, na realidade, a melhor explicação é aquela que coloca a Terra girando ao redor do Sol, e não o contrário. Mas quem vai dar a palavra final nesse assunto é Galileu Galilei. Um século mais tarde, 1609, quando Galileu Galilei inventa o telescópio. Eu achei muito interessante, pesquisando aqui na Wikipédia para poder conversar com vocês, achei interessante uma coisa que eu não sabia. Galileu Galilei foi o primeiro grande fabricante de telescópios. Ele viveu disso, fabricando telescópios e vendendo. É muito interessante. Eu até cheguei a pegar aqui pelas imagens que a gente pesquisa na rede, alguns telescópios fabricados por Galileu. O fato é que ele foi quem primeiro usou o telescópio para observação do céu, tá? Para observação do espaço. E uma das primeiras descobertas dele foi que Júpiter tem satélites girando ao redor dele. Ele achava, todo mundo, os astrônomos que observavam a olho nu, conseguiam no máximo divisar a possibilidade de serem estrelas. E ele, com o telescópio, conseguiu perceber que não eram estrelas, que eram satélites que giravam ao redor do planeta Júpiter. Kardec comenta então no item 12, desmoronou então o sistema dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, também habitados. É desde essa época, portanto, que tem essa febre do ser humano para verificar se há seres vivos nos outros planetas. O Camille Flammarion, antes de ser espírita, publicou um livro, Pluralidade dos Mundos Habitados. A partir de Copérnico e Galileu, Kardec escreve no item 13, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. E é interessante esse para sempre aqui, que na verdade isso aqui é do ponto de vista do conhecimento científico. Porque do conhecimento de senso comum, do que as pessoas acreditam, a gente vê que ainda hoje esse conhecimento não está consolidado. A instrução pública é um fenômeno muito recente no mundo, e mesmo onde já existe instrução pública suficiente, parece que a nossa formação científica ainda é muito precária, porque até hoje a gente tem pessoas acreditando que a Terra é plana. Por incrível que pareça, uma pesquisa mostrou que em torno de 7% das pessoas acreditam que a Terra é plana em pleno século XXI. Hoje, só no Brasil, existem mais pessoas que acreditam que a Terra é plana do que pessoas espíritas. É muito interessante e contraditória uma informação dessa. E Kardec faz um trecho bonito que eu quero ler com você. Ele diz: a astronomia, desde então, só podia avançar e não recuar.
A história fala das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, o velho sentimento religioso, interessado na manutenção de erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. E até hoje a gente não tem dúvida disso, né, gente? Até hoje as crenças religiosas, elas dão um trabalho para o mundo, porque são certas ideias enraizadas que, por mais que a ciência diga o contrário, as pessoas insistem em negar o que já está óbvio, comprovado por inúmeros estudos científicos. E aí Kardec conclui o item 13 dizendo: quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, quando a vemos realizar-se segundo as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, que esforços do gênio e quanto devotamento se fez necessário para descerrar os olhos das criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Esse é um dos menores capítulos do livro A Gênese, são só 8 páginas. Ler ele é fácil, a leitura dele é muito gostosa, muito fluida, a explicação de Kardec é muito boa, muito fluente. E ele vai terminar no item 14, são só 14 itens, ele vai terminar dizendo: desde então estava aberto o caminho em que ilustres e numerosos cientistas iam enveredar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que trazem o seu nome, e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre as leis da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e passa a ser uma ciência assentada nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos que vale a pena a gente conversar aqui a respeito desse final. Hoje há uma dúvida até mesmo se Moisés existiu ou se ele também não é apenas um personagem lendário da nossa tradição religiosa. Não há registros históricos a não ser na Bíblia que atestem a personalidade desse personagem chamado Moisés. Essa é uma teoria mais recente sobre a qual não há ainda consenso. Algumas pessoas entendem que a Bíblia é suficiente para atestar a existência desse personagem, Moisés, e outras questionam, já que a Bíblia é um repositório sobretudo de lendas, de tradições espirituais, até que ponto se pode considerar a Bíblia documento suficiente para atestar a existência de um personagem, sobretudo com um perfil tão mítico quanto o de Moisés. Revendo depois aqui o capítulo para poder pensar em como eu apresentaria isso para vocês, lendo aqui o final do item 14, como Kardec encerra esse tópico, esse capítulo, eu fiquei pensando como ele terminaria esse capítulo se ele conhecesse o que nós já conhecemos hoje de astronomia. Porque desde que ele esteve entre nós e escreveu esse livro, há mais de 150 anos atrás, quanta coisa já mudou na astronomia. Os modernos telescópios, quantas informações a mais eles conseguiram trazer para nós. A própria teoria do Big Bang, que Kardec não conheceu. Como será que ele terminaria esse capítulo se ele tivesse todo o conhecimento que nós temos hoje? Eu fiquei pensando nisso. Imagina se Kardec estivesse conosco, qual a amplitude que ele não daria para essa análise que ele faz e que já é tão rica com os dados que ele tinha no século XIX. Bom, pessoal, na próxima semana temos mais e esperamos ter você conosco por mais um encontro, quando nós vamos estudar o capítulo 6, Uranografia Geral. Se você puder ler antes, leia. O capítulo é muito extenso, mas vale a pena ser lido pela riqueza de informações que ele contém. Um grande abraço, muita paz. Curta, compartilhe para fazer caminhar esse nosso vídeo. É modesto, é simples, mas pode ser útil a muita gente que quer conhecer melhor a obra kardeciana, quer conhecer melhor a história nossa como ser humano aqui na Terra.